Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um programa Evangelhos, uma programação da Igreja Cristã Maranata. Saudamos aqui os pastores à mesa, pastor Marcos, Roberto. Paz do Senhor, pastor Juliano, paz do Senhor, pastor Ronieli, a paz do Senhor a você, que está conosco toda semana no programa Evangelhos. Pastor Ronieli, saudamos também. Pastor Juliano, paz do Senhor, pastor Marcos Roberto, paz do Senhor, e a todos que estão conosco, sempre, todas as semanas, sejam bem-vindos. Glória a Jesus. Nós estamos tratando de um assunto muito importante no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, sobre a oração. Nós já tivemos um primeiro programa e nós abordamos de forma doutrinária este assunto. Hoje nós vamos trabalhar com mais detalhes a parte quando o Senhor começa a detalhar aqui a importância da oração, não no sentido de uma repetição, mas de uma experiência com o Senhor. O texto base para o nosso trabalho aqui hoje está em Mateus 6, de 5 a 8. Nós vamos ler os dois primeiros versículos, o 5 e o 6, que diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no seu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Nós vamos aqui começar a trabalhar o versículo 5 e 6 sobre essa expressão que o Senhor permitiu que fosse colocada no texto bíblico aqui, que está relacionado aí: quando orares, não sejais como os hipócritas. A expressão hipócrita que o Senhor Jesus repete aqui era usada na forma original para se referir aos atores da época dos teatros que existiam naquela região e que interpretavam umas coisas. No entanto, o Senhor aqui ele aplicou esse termo aos religiosos do seu tempo. Por quê? Porque eles exerceram uma religiosidade de forma teatral, tendo como única preocupação o fato de serem vistos pelos homens que estavam ali. Agora, nós vamos começar a detalhar isso para os irmãos, como que a doutrina, ela abre a nossa mente para entender que a oração é um recurso, mas ele tem todo um propósito, pastor Marcos? É isso mesmo, A crítica aqui referida por Jesus não foi a questão de orar em pé nas sinagogas, nem o fato de orarem nas esquinas das ruas, em referência à oração pública, mas no evidente interesse de ostentar uma religiosidade vazia, sem correspondência real. Os fariseus de sua época eram orgulhosos de sua própria justiça e mantinham uma atitude altiva para com as demais pessoas e até para com Deus. Então Jesus estava falando em um contexto em que os líderes das sinagogas oravam no centro. Eles faziam esta oração normalmente para serem vistos e admirados pelas pessoas que os escutavam, querendo se mostrar maior ou superior aos outros, se evidenciando e trazendo glória a si mesmo, se colocando num lugar altivo, querendo ser admirado. Mas ao contrário disso, a oração ensinada por Jesus é vista como uma comunicação íntima e pessoal do homem com Deus. O Senhor transmite aqui aos seus discípulos preciosas orientações sobre a maneira como Deus deseja que o homem se dirija a Ele em oração. Jesus ensinou aos seus discípulos e ao servo fiel que busca em Deus lugar de comunhão, antes encherem sua alma com humildade e súplica diante de Deus, sabendo que aquele que lhe dará recompensa é Deus. Pastor Juliano.
É muito interessante. Nós temos que guardar a palavra, irmãos, os ouvintes. A doutrina, ela vem para colocar em ordem aquilo que é a vontade do Senhor. Pastor Ronieli, o pastor Marcos aqui comentou no sentido de, no aspecto das pessoas quererem glória para eles com uma oração. E não é isso que o Senhor queria mostrar. Até porque os discípulos iriam replicar todo o ensino do Senhor. Não é isso mesmo? Exatamente. A glória, pastor Juliano, ela é do Senhor. O centro de tudo é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Senhor Jesus estava mostrando aqui que a oração é uma particularidade do servo de Deus com Ele, de que o homem não precisa, mostrar para os outros, para as pessoas, no caso aqui os religiosos, orando em pé nas sinagogas, querendo mostrar para todos que estavam orando em oração, quando na verdade eles queriam ser o centro e não deixar com que Deus fosse o centro ali. Então o Senhor Jesus mostra aqui a importância da oração que agrada a Deus. A oração que agrada a Deus é aquela que você faz quando você está sozinho, quando você está na sua casa, no seu quarto, quando você está em qualquer lugar, mas que você está em comunhão com Deus, orando ao Senhor, sabendo que as suas orações serão ouvidas e que ninguém precisa tomar conhecimento que você está orando, porque Deus é aquele que ouve a sua oração, o seu clamor, até mesmo aquilo que você pensa no íntimo do seu coração, o Senhor está ouvindo. Então não há necessidade de se colocar numa posição para que as outras pessoas vejam que você está orando, que você está buscando ao Senhor. Não há necessidade disso. O Senhor estava querendo mostrar exatamente isso. Pastor Marcos, o senhor comentou aqui uma coisa importante, né? O servo fiel busca em Deus lugar de comunhão. Exatamente isso, né? Só que antes de entrar na pergunta do pastor Juliano, só um pequeno comentário aqui sobre essa expressão hipócrita, né? É uma expressão assim até dura, né, de se ouvir, mas a palavra hipócrita na tradução, né, sabemos que o Novo Testamento foi escrito no grego, né? Quando você traduz para o português, naquela época, essa expressão estava muito ligada à classe artística. Então o que o Senhor Jesus estava dizendo assim? Ele diz assim, olha, quando vocês forem orar, não sejam como aqueles que atuam, porque os atores, naquela época haviam os teatros, não é? Onde haviam as peças teatrais, as encenações. Então aqueles que estavam no palco atuando, eles estavam encenando. E aquele que está encenando, tudo que ele quer são os aplausos no final de cada peça, não é? Atraindo a atenção de todos. Então havia aquela classe religiosa chamada de fariseus que eles gostavam disso. Jesus fala isso lá no Evangelho, né, de Lucas, no capítulo 18, na oração do publicano e do fariseu. O fariseu, os dois subiram no monte para orar. O fariseu, ele começou na sua oração se engrandecer. Ele disse, eu não sou como esse aqui, apontou para o outro. Aí começou na oração dele engrandecendo, ou seja, ele estava ali chamando, trazendo a atenção para os outros. E já o publicano não, ele bateu no peito e disse, Senhor, tem misericórdia de mim. E a outra coisa, quando você fala que está ligado à classe artística, você fala de uma atuação, o pastor Juliana falou, os intérpretes. Quando o intérprete, ele está mostrando aquilo que ele não é. Então está encenando aquilo que ele é na vida real, ele não é. Então a nossa oração, ela não pode ser assim. Quando nós chegamos para orar diante de Deus, na verdade, na oração, nós temos que mostrar quem nós somos, porque Deus conhece, nós não podemos interpretar, querer mostrar ser outra pessoa, sendo que não é aquilo que somos, não é? Então, na oração, quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, nós temos que ser sinceros, porque o nosso Deus tudo vê e sabe de todas as coisas. É por isso que o pastor Juliano falou assim, a oração não pode ser, ela tem que ser em um momento, o pastor Ronieli vai entrar nesse detalhe agora, mas tem que ser em um momento, num lugar adequado,
não é? Em um momento de intimidade com Deus. É importante, irmãos, a segunda parte do versículo agora, o versículo 6, o Senhor vai nos dar aqui um conselho, o pastor Nieli vai detalhar para nós. Nesse momento de intimidade, de comunhão, há um detalhe que o pastor Nieli assim, vai comentar, não é só a oração de lábios, né? Pastor Nieli? Exatamente. O versículo 6 nos fala assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então, Jesus nos ensina a buscar um lugar de quietude e intimidade para falar com o Pai, destacando a necessidade de um relacionamento pessoal e sincero com Deus. A instrução de Jesus aos seus discípulos sobre a oração assume um sentido pessoal e íntimo. Aqui, o pronome tu, no singular, enfatiza o caráter individual da oração. Chama atenção para a oração em secreto, aquela oração feita a sós com Deus, no momento reservado de comunhão, glorificação e súplica. O Senhor Jesus deseja mostrar que, primeiramente, se deve fugir da vaidade espiritual, o esforço humano de querer demonstrar visivelmente um fervor ou uma virtude piedosa diferente da que realmente sentimos ou somos. Isso foi abordado aqui pelos pastores. Depois, o Senhor Jesus quer que saibamos que Deus não ouve apenas o que dizem os nossos lábios. Por seu saber onisciente, Deus conhece nossos pensamentos e intenções, sabe o que se passa em nossa vida e o que verdadeiramente fala ao nosso coração. O Senhor conhece quem de fato somos, o que nós realmente necessitamos, e não se deixará iludir com as nossas palavras insinceras. Não devemos pensar que ao pedir com os nossos lábios o que não queira o nosso coração, podemos enganar a Deus. Deus não se deixa enganar. Ele sabe, Ele vê, Ele sonda e conhece o oculto e o escondido. Em Lucas, capítulo 12, versículo 2, nos fala assim: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. A oração que o Senhor deseja receber de cada um de nós é a oração que parte do íntimo do nosso ser. É a oração em espírito, o gemido da alma, que anela e anseia o socorro do seu Criador. Em Salmos 51, verso 17, nos fala assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A oração que esteja em conformidade com a nossa maneira de ser e de viver, e é reforçada pelo nosso testemunho de fé e confiança irrestrita no poder de Deus, que é vivo e reina, pastor Juliano. Maravilha. Quantos ensinos aqui nessa fala do pastor Ranieri. Eu gostaria que nós pudéssemos detalhar isso, a preocupação do Senhor, que a oração de lábios ela esteja relacionada ao que está no nosso coração. Por isso a preocupação do Senhor de chamar a atenção daqueles que estavam ali, porque eles falavam de lábios, mas o coração estava muito distante, né, pastor Marcos? É isso mesmo, né?
Um bom exemplo, né? Um exemplo bem claro e didático, né? Para aqueles que estão nos ouvindo, ela está no Salmo 139, né? Quando Davi disse assim: Senhor, antes que haja uma palavra na minha boca, o Senhor sabe o que eu vou dizer. Amém. Então o pastor Ronieli usou uma expressão muito interessante, diz assim: não adianta você pedir com os seus lábios aquilo que o seu coração não queira, porque Deus tudo conhece, Ele tudo sabe. E quando ele começa, o Senhor Jesus instruindo, né, ensinando acerca a questão da oração, ele diz assim: olha, não seja como os hipócritas, ou seja, não atue, não encene, não busque glória, não interprete, não seja o que você não é. Porque o que é não sei o que não é? Porque é justamente isso, meus queridos, é você falar com a boca e o seu coração pensando outra coisa totalmente diferente, não é? Certa vez o Senhor usou uma expressão assim: olha, esse povo, ele está me honrando com os seus lábios, mas o seu coração está bem longe de mim. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele tudo vê, Ele tudo sabe. O lugar de orar, nas praças, não faz isso. Entra no teu quarto, né? Que é o lugar de intimidade, de comunhão. Por quê? Porque o Senhor sabe de tudo, né? E a Bíblia diz assim: olha, de um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Então, eu acabei de citar agora há pouco a oração do publicano e do fariseu, né? O publicano bateu no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Pronto, porque o Senhor conhece o coração dele. Não é? É a oração sincera, é aquela que parte, né? Que vem lá do íntimo, né? Do interior, aquela que vem lá do profundo do nosso coração, né? Como o pastor Ronieli disse agora há pouco, né? É a que vem da alma, é o gemido da alma, né? É a hora de dor, da aflição. Realmente o Senhor quer que quando nós nos apresentemos diante dele em oração, nós possamos ser aquilo que nós somos, nós mesmos. Muito bom. Pastor Ronieli, é importante nós comentarmos que nós vivemos dias de muita velocidade nas coisas, muita tecnologia, mas o texto aqui nos remete, o pastor Marcos até comentou um pouco sobre isso. Nós precisamos de um lugar de comunhão, de um momento nosso com o Senhor. Por isso que o culto nas igrejas precisa ser um culto de comunhão, um ambiente onde o Senhor possa operar, e na nossa vida também, né, pastor Ronieli? No sentido assim de termos esses momentos de oração com o Senhor, livres de tecnologia, para que ali possamos ouvir a voz do Senhor. Exatamente, pastor Juliano. Deus tem proporcionado a nós lugares para nós praticarmos a oração. Nós temos as madrugadas nos nossos templos para orar ao Senhor. Nós temos o culto de quinta-feira, que é um culto voltado para a oração, e muitos irmãos têm recebido muitas bênçãos neste culto nas quintas-feiras. Agora é interessante aqui deixar claro, né, que o texto fala: quando orares, mas tu quando orares, entra no teu aposento, ou seja, no teu quarto. Não quer dizer que você vai orar só no seu quarto, que Deus vai te ouvir somente quando você estiver ali no seu quarto. O quarto aqui fala do lugar de descanso. Quando você ora a Deus com uma oração sincera, de forma que você agrade a Deus na sua oração, essa oração ela traz descanso para a sua vida, traz descanso para a sua alma. Então a oração não precisa ser exatamente só no seu quarto, no seu aposento, ela pode ser aonde você estiver, desde que não seja como os fariseus, como os religiosos da época, desde que você não esteja atuando diante de Deus. Se a sua oração for sincera, ela pode ser feita de qualquer lugar, que Deus irá ouvir e Deus irá agir em favor da sua vida. Essa oração sincera, ela traz paz ao coração, ela traz descanso, ela traz refrigério, mais importante, ela é ouvida por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra nos fala, né, que o Senhor disse assim, que achei Davi homem segundo o meu coração. Davi era um homem, como todos nós, sujeito às lutas, teve suas falhas, mas ele era um homem de oração, de intimidade com o Senhor. Então o que saía dos lábios de Davi era um reflexo, né, do que estava no seu coração. E é importante aqui, para todos nós, deixarmos essa experiência, né? A oração é um recurso da graça que o Senhor coloca para todos nós, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos finalizar aqui
que a graça do Senhor ela possa nos conduzir a uma vida de oração fervorosa e constante, para que possamos experimentar a plenitude da comunhão com Deus e ver suas maravilhas manifestas em nossas vidas. Pastor Marcos, nós vamos nos despedir dos irmãos, né? Há algumas expressões aqui de servos que se foram Isso. Como nós falamos aqui no programa anterior, nós vamos sempre terminar aqui o nosso programa citando algumas frases de servos, né, que ao longo da história, né, falaram sobre oração, de experiências que foram vividas, né? Aqui um servo de Deus do século XIX, ele diz assim: a oração é uma ocupação adequada para um pecador, e um pecador é a melhor pessoa para exercer a oração. E para finalizar, a distância entre um problema e a solução é a distância entre o joelho e o chão. Que Deus abençoe você e a sua família. A paz do Senhor. Tornieri. Amém, pastor Juliano. Foi uma alegria estar mais uma vez aqui neste programa. A paz do Senhor a você, ao pastor Marcos Roberto, e a paz do Senhor a todos que estiveram conosco em mais este episódio do programa Evangelhos. Nos despedimos de todos com a paz do Senhor e conforme o programa aqui foi comentado, busque o Senhor uma experiência de oração, onde você estiver, faça um clamor ao Senhor e o Senhor vai ouvir a sua oração, a sua necessidade. A todos, a paz do Senhor Jesus.